Que Deus possa abençoá-los, irmãos, no nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 20. São Mateus 20. Louvado seja o Senhor. Amém. Tudo bom com vocês? Amém. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Graças a Deus, né? O cristão nunca pode deixar de ser feliz, né? Ele tem que ser alegre sempre, com problema ou sem problema, não é? Com dificuldade ou sem dificuldade, mas Jesus é uma fonte de alegria. Que mesmo nos problemas a gente consegue rir, a gente consegue louvar, a gente consegue glorificar o Senhor Deus, porque Ele é quem cuida de nós, Ele é o nosso ajudador. Graças ao Senhor. São Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse eles: Ide-vos também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo murmuraram contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui porque cremos em Ti, Pai. Nós estamos aqui porque esperamos a Tua palavra, Senhor. Não havia nenhum valor, Pai, não havia nada, se nós não estivéssemos, se nós não estivéssemos aqui, se o Senhor não estivesse nesse lugar. E se estamos aqui é porque cremos que Tu estás aqui. E se o Senhor está aqui, eu tenho certeza que o Senhor pode falar com todos nós esta manhã. Então, meu Pai, eu te peço, passeia no nosso meio. Ajuda cada um dos nossos irmãos. Me ajuda também, ó Deus. Que a Tua palavra seja tão forte nas nossas vidas, a ponto de nos dar aquilo que esperamos, ó Deus, aquilo que viemos buscar. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude esta manhã, trazendo o pão da vida, dando força, dando fé, curando, libertando, salvando, solucionando problemas, levantando, dando força ao cansado. Tu és o nosso Deus, e nós cremos que sairemos daqui ricamente abençoados. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. <clears throat> 1 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 <clears throat> 1
Graças a Deus. Eu queria falar um pouco essa manhã sobre os trabalhadores da hora undécima. E o que são os trabalhadores da hora undécima? A parábola de São Mateus 20, ela retrata, primeiro ponto, ela retrata a bondade de Jesus e a sua justiça, porque Deus é bom. Deus, ele faz como Ele quer, para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, sem dar satisfação para ninguém. Ele simplesmente escolheu me salvar. Ele escolheu te salvar. E Ele não perguntou, Ele não questionou, Ele não foi olhar se você era mais ou menos bom ou ruim, ou alguma coisinha. Não, Ele simplesmente disse: eu vou salvá-lo. Eu vou elegê-lo. Deus, Ele olhou e fez isso. Essa é a vontade de Deus. Ele não pergunta. Quando Ele estava diante do ladrão da cruz, que todo mundo podia olhar para aquele homem e dizer: ali está um assassino, ali está um ladrão, ali está um cabra safado, um bandido. Mas Jesus olhou para ele e disse: hoje você vai estar comigo no reino. Ele não perguntou para quem tinha sido assaltado por aquele ladrão: o que é que você acha, eu salvo ele ou não? Todo mundo ia dizer: não, deixa esse bandido morrer. Não é? Ele não perguntou, ele disse: você vai estar salvo hoje. Essa foi a escolha dele. Mas ele esteve diante de um homem bom, diante de um homem de qualidade, não é? Diante de um jovem de qualidade. Aquele jovem tinha dinheiro, era um jovem religioso, guardador da lei, servo guardava a lei e os profetas, mas o seu fim foi lá no Hades. Então Deus, Ele faz da maneira como Ele quer, sem pedir sugestão a ninguém. Primeiro ponto é o seguinte: quando Deus nos salvou, quando Deus nos chamou, Ele não viu você fazendo aquela bondade. Ele não chamou você porque viu você ali bonzinho, quietinho, bonitinho, mas Ele olhou e viu você nascer, viu você mentindo, viu você fazendo atos errados, viu você desde criança, na sua adolescência, na sua juventude, fazendo coisas erradas, talvez fumando, bebendo, prostituindo, e Ele viu tudo aquilo. Podia pensar assim: mas será que eu salvo esse camarada mesmo? Mas como ele é ruim, hein? E viu você lá matando gato, cachorro, tudo, roubando, dando trabalho para a mãe, para o pai, e aquela coisa feia. Um anjo chegasse perto e dissesse: o senhor tem certeza que o senhor vai salvar Gilberto? Tem certeza que vai salvar irmão Firmino? Olha como ele é ruim, né? Mas Deus disse: tenho, eu vou salvá-lo. Eu escolhi ele, não foi ontem, não foi antes de ontem, não foi o ano passado, mas a Bíblia diz que Ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, antes de você dar o primeiro choro, antes de você dar a primeira birra, Ele já tinha escolhido você. Ele já tinha te elegido, Ele já tinha te salvado, Ele já tinha escolhido você para herdar o reino dos céus. Então isso é algo maravilhoso, isso é algo grandioso, porque são dádivas de Deus que ninguém pode julgá-las, que ninguém pode interpretá-las, que ninguém pode dizer. Aquele cantor expressou isso em um hino, né? E ele cantou: oh, porque Jesus me ama. Eu não posso explicar, mas eu sei que Ele me ama. E Ele ama você também. Porque o interessante, irmãos, é que quando você olha para o plano da redenção e o mistério da graça, você encontra que Deus, Ele não amou só a mim e a você. Mas, João 3,16, Ele amou todo o mundo. Nenhuma pessoa vai para o inferno que Deus não tenha amado. Todos que estarão perdidos, todos que serão condenados, todos estes Deus amou. Jesus amou a ele. Eu falei do jovem, ele chegou diante do jovem e quando viu, o rapaz disse: eu sou guardador da lei, eu faço isso desde pequeno. E a Bíblia diz: e Jesus o amou, mas o amor de Deus não tirou ele de lá, porque não é apenas o fato de Jesus amar você,
Você ama Jesus? Essa é a questão. Então a gente começa a entender que a salvação e a graça de Deus, ela é revelada para nós. Mas isso tem que ser uma coisa mútua, porque Jesus, ele é educado. Jesus, ele é um ser tão educado e tão fino, que ele simplesmente não faz nada à força. Ele não quer que você esteja aqui no culto à força. Ele não vai pegar você pelo braço e vai chegar lá em você e vai dizer: vem cá, Pedro, você vai para o céu, viu? Você vai para o céu, você vai parar de fumar, de beber, de prostituir. Vai pegar você pelo braço e vai arrancar você. Ele não vai fazer isso. Ele mostra o caminho. Ele mostra que ele é o escape. Ele mostra que ele é a solução. Ele mostra que ele é a resposta. Ele se mostra como o grande curador, como o grande salvador, como aquele que cuida de nós, como aquele que vai tomar conta do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos. Ele disse: eu sou o caminho. Em outras palavras, eu sou a resposta para os seus problemas. Eu sou a saída para a sua tristeza. Ele é o nosso tudo. Ele é a resposta, Ele é a saída, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele é Jesus. Mas Ele disse assim: mas se você quiser vir após mim, olha, você vai ter que me seguir. Ele não vai levar ninguém nas costas. Você vai ter que me amar, porque Ele disse: você não pode amar o mundo e me amar. Ou você ama a Deus ou você ama a Mamon. Você tem que escolher o caminho que você quer trilhar. Não existe dois senhores. Não existe como você está de um lado e do outro. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque Ele disse: se o amor do mundo estiver em vós, então vocês não me amam. É uma questão de escolha. E a maneira mais sábia de escolher a Jesus é quando você ama a Jesus. Porque quando você ama a Jesus, aquela escolha não é uma escolha forçada, mas é uma escolha por amor. Você faz aquilo por paixão, você faz aquilo por prazer. Você faz aquilo porque você gosta. Então, tudo se torna uma alegria, irmão. Tudo se torna uma alegria. Não é cansativo vir para o culto, não é cansativo cantar, não é cansativo orar, você não está agoniado com o relógio, porque você faz aquilo por prazer. Você faz aquilo com alegria, você faz aquilo pulsa no seu coração. Você vai se encontrar exatamente como Davi, como o salmista, quando dizia: a minha alma tem sede de ti, ó Senhor. Cria-se uma sede, cria-se um desejo, cria-se um amor tão grande, uma paixão tão grande, e você não consegue, eu falei isso no culto passado, você não consegue mais se ver lá fora no mundo, porque você é um filho de Deus. Então tem que haver esse amor, tem que haver esse desejo, porque Deus, o próprio Deus, quando Ele escolheu você e quando Ele salvou você, Ele pega um pouquinho desse amor e derrama dentro do seu coração. O amor que você sente por Ele foi derramado por Ele próprio nas nossas vidas. Amém? Mas São Mateus 20, Ele saiu. Olha, o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então essa é a semelhança. O reino dos céus se parece com um homem pai de família, o Senhor Jesus Cristo, que saiu pelo campo, pelo mundo, a assalariar trabalhadores para a sua vinha, para o seu projeto. Porque se tem uma coisa que Deus tem é trabalhador. Deus não gosta de ninguém que fica ocioso. Deus não quer pessoas preguiçosas. Deus quer trabalhadores. E Jesus saiu a buscar trabalhadores. Essa parábola dos trabalhadores, ela tem uma tipologia dupla, porque ela mostra aqui os gentios e ela mostra também os judeus. Mas ele saiu pela manhã a procurar, de madrugada, a procurar trabalhadores. Porque sempre você vai encontrar que é Deus que está procurando. Nunca é o homem que procura a Deus. Nunca foi. Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós. Você escolheu o mundo, você escolheu beber, você escolheu fumar, você escolheu uma religião, uma denominação, mas Jesus é que escolheu a nós.
Nós nunca escolhemos a Ele. Você, não, mas eu levantei minha mão, eu estava, não, você escolheu aquela igreja. E aquela igreja não é Jesus, porque Jesus é a sua palavra. Então, São Mateus 20 se encaixa com as 7 eras da igreja. São Mateus 20 está em plena evidência com as 7 eras da igreja. Você vai ver que ele saiu pela manhã, na primeira hora do dia, para procurar trabalhadores. Então, quando você encontra Jesus saindo na primeira hora do dia, porque o dia para os judeus é diferente do nosso dia. O nosso dia tem 24 horas, o dia do judeu tem 12. Então a primeira hora do dia para eles é 6 horas da manhã. A última hora é 6 horas da noite. Então eles têm um dia de 6 às 6. Para eles aquilo é um dia. Depois daquilo aí é noite. E aquela noite se estende depois das 6 até o outro dia, lá às 6 da manhã. Então eles têm dia e noite. Então o dia para ele, a primeira hora da manhã, seria como que de 5 às 6 da manhã. Primeira hora do dia, Jesus saiu. O pai de família saiu a procurar trabalhadores. E quando ele saiu de manhã, você vai encontrar Jesus de Nazaré. Lá na Galileia, um dia ele saiu e encontrou o primeiro trabalhador. E aquele trabalhador levantava cedo. Ele era um pescador, Pedro. Pescador levanta cedo, né? Ele encontrou aquele pescador de madrugada, com as redes, indo pescar, e ele disse, para onde você vai? Eu vou ali pescar. Ele disse, mas agora você é pescador de peixes, mas você se tornará um pescador de homens. Vamos trabalhar comigo? Vamos tomar caminho aqui? E Pedro foi com ele, ele saiu, olha, buscando e chamando aqueles trabalhadores da primeira hora do dia, e selecionou ali cada um deles, aqueles apóstolos, Pedro, Tiago, João, e ele contratou aqueles trabalhadores. A vinha estava começando, o trabalho estava começando. Deus tem um trabalho, mas esse trabalho terá uma conclusão. Esse trabalho terá um fim. Ele chamou os primeiros trabalhadores. Você começa a entrar nas eras da igreja e você encontra, e a Bíblia diz, e ele continuou, e ele ajustou um preço com aqueles trabalhadores. Em outra tradução diz que ele acertou um denário. E o irmão Brana vem na mensagem e diz assim, aquele denário representava o Espírito Santo. Ele prometeu que derramaria o Espírito Santo. Ele disse, vocês vão ao cenáculo alto e fiquem lá, até que de lá sejam revestidos de poder. Essa era a promessa, essa era a proposta, esse era o pagamento. E depois ele entra já nas eras da igreja, na terceira hora do dia, mais ou menos umas 9 horas, e ele chamou a Paulo. Amém? Ele chamou a Paulo, e Paulo foi o mensageiro da primeira era da igreja, e lá estava ele chamando, vem cá Paulo, vem cá Irineu, e ele chamou aqueles trabalhadores da hora terceira, e depois ele pulou para a hora nona, e chegou lá na hora nona, e encontrou, na hora sexta, e encontrou outros trabalhadores, e lá estava a era negra da igreja, um povo trabalhador, lá estava aqueles homens que lutaram na terceira era, na quarta era da igreja, Martim, Columba, foram homens que lutaram, que derramaram sangue, que foram para as arenas, que foram torturados, que foram castigados, eram trabalhadores, olha, trabalharam virado ali, e ele encontrou cada um deles e disse, vamos trabalhar comigo? Vamos trabalhar comigo? Sexta hora do dia, meio-dia, e ele chegou na hora nona, às 3 horas da tarde, e encontrou Martim Lutero. E Martim Lutero estava dentro da igreja católica. E ele olhou para Martim Lutero e disse, o que é que você está fazendo aí, Martim Lutero? E Martim Lutero com terço, se benzendo, fazendo aquelas coisas dentro da igreja católica. Ele disse, você está vendo que isso não é trabalho para você, rapaz? Isso não é trabalho para você, não. Larga esse terço, larga essas velas, para desse benzido aí, deixa dessas tradições, você não veio pregar isso, você não foi comissionado para isso, mas você vai ser chamado para pregar que o justo viverá pela fé. Vamos trabalhar comigo, Lutero. Vamos lá, não é essa hóstia, não é essas coisas não, você tem um trabalho especial, você tem um trabalho específico.
Os trabalhadores estão sendo juntados, a vinha está sendo preparada, porque olha, você vai ver que a Bíblia chama eles de jornaleiro. Quando a Bíblia se refere a um trabalhador e diz, olha, aquele jornaleiro, você encontra o filho pródigo dizendo, olha, eu quero ser tratado pelo menos como um dos teus jornaleiros. Não é jornaleiro de jornal, mas é jornaleiro de jornada. Eles trabalhavam geralmente na diária. Então eles tinham uma jornada de um dia para trabalhar e terminar aquele seu trabalho. Essa é a perspectiva. Lá, eles trabalhavam na vinha. A vinha é um vinhadeiro, é de vinho, de uva, uma plantação. E eles precisavam colher aquilo para fazer o vinho. E eles tinham que terminar toda aquela colheita em um dia. O trabalho tinha que ser concluído. Os trabalhadores da primeira hora não iam dar conta de terminar essa obra. Os trabalhadores da terceira hora não iam dar conta de terminar. Os trabalhadores da hora sexta não iam dar conta de terminar. Os trabalhadores da hora nona, Martim Lutero, João Wesley. Martim Lutero veio pregando justificação. João Wesley veio pregando santificação. Mas, mesmo assim, o tempo estava terminando. O dia estava se indo. E o trabalho tinha que ser concluído. O trabalho tinha que ser finalizado. E ele olhou e viu que os da primeira hora trabalharam muito. Da terceira hora trabalharam muito. Da sexta hora, da nona hora, mas ele disse, mas a obra ainda não vai dar tempo de concluir. Eu vou ter que chamar os trabalhadores na última hora. Os trabalhadores da hora 1/10. Amém? A hora 1/10, ela se dá mais ou menos às 5 horas da tarde, das 5 às 6. Essa é chamada a hora 1/10, é a última hora. Veja que a primeira hora começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde. Então ele contratou trabalhadores 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. E quando chega às 5 horas da tarde, faltando apenas 1 hora para terminar o trabalho, ele está na praça de novo. Ele volta na praça novamente. Ele chamou Lutero, e Lutero pregou 95 teses contra a Igreja Católica. Lutero trabalhou muito. Lutero, ele era um homem inteligente. Ele foi lá e traduziu o Novo Testamento e espalhou pela Inglaterra e pela Europa, por vários países. Ele chamou João Wesley, e João Wesley era uma tocha de fogo, um evangelista, e pregou, e bares foram fechados, e clubes foram fechados, e era o pregador da porta aberta, João Wesley. Mas ele disse que ainda precisava os últimos trabalhadores. A obra não ia ser concluída ainda. Não ia dar tempo fazer o fechamento, não ia dar tempo fazer a conclusão, e ele precisava terminar a sua obra. Irmão, olha, a obra de Cristo precisa ser concluída. E Jesus, ele tem o trabalhador específico para cada era. Ele tem a pessoa selecionada para cada estação, para cada momento. E ele saiu novamente. Você vai encontrar isso lá no verso 21, perto da hora, e saindo perto da hora 1/10, no verso 6, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Veja que os trabalhadores da hora 1/10, os camaradas passaram o dia todinho sem fazer nada. Hora 1/10 é complicado, viu? Tem gente que trabalhou desde a primeira era, irmão, que suou a camisa, que deu sua vida, que deu seu sangue. Está lá desde o amanhecer, trabalhando. E ele chegou na hora 1/10, na última era da igreja, porque vocês viram aqui, ele chamou os trabalhadores da primeira hora, da terceira hora, lá no início das eras, Paulo, Irineu, Martim, Columba, ele veio na nona hora e chamou João Wesley, Martim Lutero, mas quando ele chega na hora 1/10, olha para os trabalhadores da hora 1/10 e diz assim, para vocês estão o dia todo sem fazer nada. Estou fazendo o quê? Eu estou aqui, ninguém me chamou para nada, estou aqui à toa. Teve gente matando, a igreja primitiva entrou nas arenas, deram suas vidas, foram levadas para a fogueira, para a fornalha, e vocês estão aí, a gente está aqui. E detalhe, e ainda estava cansado.
Eles não fazem nada e ainda estão cansados. Você nunca viu um povo tão cansado como os trabalhadores da hora undécima. Eles não fizeram nada, eles não têm jugo nenhum, eles não têm perseguição, eles não têm aflição, não tem ninguém com espada dizendo, rejeita esse Jesus ou você vai morrer, mas eles estão cansados, eles estão fadigados, eles estão dizendo, oh, que luta, que vida, hoje é domingo, eu tenho que ir para aquela igreja. Como é difícil ser trabalhador dessa última era, como é pesado. Tem que ter o cabelo comprido, tem que vestir comprido, tem que tomar ônibus, tem que trabalhar, tem que fazer, eles estão tudo cansados. Esse é o retrato, olha, os trabalhadores da hora undécima, eles passaram o dia todinho, mas estão mais cansados do que os que trabalhou pela manhã. Pela manhã Pedro ia e fazia, e dizia, eu vou fazer, eu vou arrancar, e puxava espada, e pregava, e dizia, olha, julgue entre você mesmo, é lícito obedecer a Deus e a homens, mas você vai apanhar, Pedro, mas não tem nada não, eu sou um trabalhador, eu sou um soldado da cruz, eu sou um guerreiro. E Paulo e os demais mensageiros, todos eles correram e trabalharam todo aquele dia, mas hora undécima, vocês estão o dia todo sem fazer nada. Na praça, ele encontrou os trabalhadores da hora undécima na praça, brincando, bebendo, fumando, jogando baralho, tudo assim, tudo solto, tudo à toa, dentro de uma igreja velha lá e aquela coisa. Ele disse, não, vocês não vão ficar aí não, tem um trabalho para vocês também, vocês têm que fazer alguma coisa. E eles dizem, vocês querem trabalhar para mim? Irmão, olha, essa mensagem encontrou conosco. Sabe quem são esses trabalhadores da hora undécima? Eles têm uma representação da noiva do Senhor Jesus Cristo. Nós somos os trabalhadores dessa última era. Nós somos os trabalhadores dessa última hora. Ele veio e chamou a mim, chamou a você e disse, você quer trabalhar comigo? Você quer trabalhar ao meu favor? Você quer ir para o campo trabalhar? Ainda tem trabalho para você. Ainda tem alguma coisa para você fazer. Não foi só Pedro, Paulo, os profetas e a igreja primitiva. Tem trabalho para você também. Tem trabalho para todos nós. Agora, para que ele, veja que o dia está tão no final, as eras e o entardecer, porque essa mensagem é a mensagem do entardecer. No dia do entardecer haveria luz, e essa luz é essa mensagem que raiou na nossa vida. Mas para que essa luz raiasse na nossa vida, ele precisava chamar esses trabalhadores da hora undécima. Aí você vai para Apocalipse 7, você pode abrir sua Bíblia em Apocalipse 7? Louvado seja o Senhor. Apocalipse 7. Você vai ver que esses trabalhadores aqui, eles quase que não entravam, quase que eles ficavam fora, porque o dia estava findando, o tempo está esgotando, a mensagem, o plano de Deus está chegando, está se findando. Deus tomará uma noiva, Deus vai destruir esse mundo, isso vai ser como nada. Aqui em Apocalipse 7, diz assim, olha, depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Ponto. Então, o que é isso aqui, Apocalipse 7? Apocalipse 7 você encontra 4 anjos. E esses 4 anjos, cada um estava nos 4 cantos da terra. E eles estavam retendo o vento. Estavam retendo os ventos da terra. O irmão Brana vem na mensagem perguntas e respostas sobre Hebreus capítulo 1, ele diz, esses ventos representam guerras, e esses anjos estavam ali, cada um estava numa posição, e eles estavam prontos, sabe para quê? Para destruir. E diz assim, olha, que o outro anjo subiu do sol nascente, o lado da onde Jesus vai vir,
E esse anjo clamou com grande voz: não danifiques a terra e o mar, porque aqueles 4 anjos, eles estavam preparados para destruir esse planeta. O irmão Brana vem na mensagem Hebreus capítulo 1 e diz assim: isso aqui aconteceu em 1918, exatamente quando a Primeira Guerra Mundial estava em pleno acontecimento. E na Primeira Guerra Mundial, Apocalipse 7, esses 4 anjos se colocam, cada um numa posição, e eles estavam segurando aqueles ventos, e eles estavam prontos para destruir. Aquele seria o fim dos moradores da terra. E acabar tudo. Primeira Guerra Mundial, 1918, tudo ia parar, tudo ia acontecer. Seria a destruição, seria o fim, seria a guerra final. Estava tudo preparado, só que em 1918, Deus viu que faltava Ele chamar os trabalhadores da hora undécima. Amém? Olha, irmão, vê se vocês conseguem entender aqui o meu raciocínio. Ele saiu de madrugada chamando os trabalhadores, bem facinho para vocês entenderem. Que madrugada representa isso? Ele saiu lá no início, ele chamou Pedro e os demais apóstolos. Ele saiu na hora terceira e chamou Paulo e os primeiros mensageiros das eras. Depois ele saiu na hora nona e continuou chamando através das eras. Ele saiu na hora sexta, continuou chamando os moradores. Mas ele vem até a hora nona e ele chamou a Martinho Lutero e a João Wesley. Isso em 1800. Mas em 1918 ele ainda não tinha chamado os trabalhadores da hora undécima. Em 1918, o irmão Brana tinha acho que uns 6 anos. Ele não tinha sido comissionado para pregar o evangelho ainda. Então significa dizer que em 1918, os trabalhadores da hora undécima ficariam de fora. Mas os trabalhadores da hora undécima não podiam ficar de fora, porque ele chamou os da primeira hora, ele chamou da terceira hora, ele chamou da sexta hora, ele chamou da nona hora, mas faltava ainda alguns trabalhadores, e aqueles anjos, cada um em 4 cantos da terra, estavam prontos para destruir a terra. Mas um outro anjo saiu do lado do sol nascente e clamou: não danifiques a terra e o mar, não destrua, não faça isso. Ainda falta ser assinalado os servos de Deus. Não faças isso. E aquilo se reteve, e aquilo parou. E diz a história geral. Veja que coisa bonita, irmão. Isso é tão bom porque só o povo da mensagem que sabe disso. Ninguém conhece o segredo do mundo, nós conhecemos. Ninguém conhece o segredo da política, nós conhecemos. Ninguém conhece os segredos das guerras, nós conhecemos. Ninguém conhece o segredo que circula todo esse globo terrestre, nós conhecemos. É tão interessante porque o ser humano ele quer descobrir como que veio, como que existiu a vida. Como que a vida apareceu? E eles gastaram milhões e milhões de dólares e colocaram, acho que na Suíça ou Suécia, e criaram lá uma grande máquina chamada Big Bang. E aquilo era para descobrir como que a vida veio à existência. E eles estudaram, e depois de tanto estudo, de tanto dinheiro gasto, de tanto investimento em dólares naqueles projetos, eles conseguiram descobrir algo muito grande, algo muito interessante. E eles divulgaram isso para o mundo todo e disseram: olha, a vida, ela surgiu numa grande explosão. Que descoberta, hein? Deu uma grande explosão e apareceu um girinozinho, e depois apareceu outra coisa, e aí foi, apareceu depois e foi, e aí tomou conta de todo mundo, e hoje a gente está aqui. Essa é a descoberta. Eles fizeram isso há poucos anos atrás, mas lá por volta da década de 60, um matuto, lá do interior, lá das brenhas dos Estados Unidos, numa cidade chamada Jeffersonville, um homem
pequeno, com um chapéu na cabeça, vem no púlpito e diz assim: eu vou dizer a vocês o segredo da vida. Eu vou dizer a vocês como é que surgiu tudo isso. E ele disse: um dia esse Deus Todo-Poderoso, Ele, Criador do universo, se deu uma grande explosão, e uma parte, olha, um negócio preto se desprendeu ali do sol, e aquilo rodou por todo o universo. E aquilo se afastou tanto do sol, que se congelou. E Deus deixou aquilo por milhões e milhões de anos. Mas um dia, Deus olhou entre tantos planetas, e disse: eu vou pegar esse pequenininho aqui. E pegou aquele planeta pequenininho, e começou a aproximar ele do sol. E à medida que ele ia aproximando do sol, aquela crosta gelada ia se derretendo, e o irmão Branham disse: e agora você entra no capítulo 1 de Gênesis, onde o Espírito de Deus andava sobre as águas. Aleluia! Louvado seja Deus! E ele disse: foi sim uma explosão, mas a gente sabe o segredo daquela explosão. Foi Deus que causou, foi Deus que fez. E ele começou a dizer: haja luz, haja firmamento, haja separação, haja vida. E aquilo foi aparecendo e vindo à existência, e veio eu e veio você, mas nós estamos aqui porque viemos da mente de Deus. Aleluia! Aleluia, mas deixa eu voltar aqui, irmãos. Olha, nós estamos com esses trabalhadores, eles foram chamados todos, mas quando ele terminou de chamar os trabalhadores da hora nona, os 4 anjos se colocaram nos 4 cantos da terra e disseram: vamos destruir tudo. E um anjo sai e disse: não danifiques, não faça isso, falta ser assinalado os servos do nosso Deus. 1918, o mundo não sabe, os políticos não sabem, os generais não sabem, mas o profeta de Deus sabia. Eita, que coisa, viu? O profeta de Deus sabia. Deus nos enviou um profeta. Irmão, você tem um privilégio de conhecer todo o segredo de Deus através de um profeta. Perguntaram para o irmão Brana: irmão Brana, o que é ter galardão de profeta? Porque a Bíblia diz: se você recebe um profeta, na qualidade de um profeta, você tem galardão de profeta. E o que é ter galardão de profeta? O profeta disse: é ser amigo do profeta. E o que é ser amigo de profeta? É ser amigo de Deus. E quando você é amigo de Deus, ele disse para Abraão: como que eu posso esconder os meus segredos ao meu amigo, do meu amigo Abraão? Todos os mistérios de Deus foram revelados. A palavra se abriu. Aleluia. O revelador, Apocalipse 10:7. Esse 7º anjo veio e revelou todas as coisas. E o irmão Brano aparece e diz assim: olha, no dia 1918, no dia 11 do mês 11, às 11 horas da manhã, saiu a notícia: a guerra parou. A guerra parou. Quem foi que parou a guerra? E um general mandou para outro: quem foi que parou? Ninguém sabe quem parou a guerra. Até hoje ninguém sabe quem foi que parou a Primeira Guerra Mundial. Ninguém levantou a bandeirinha branca e disse: eu me rendo. Estava todo mundo preparado para atirar. Os 4 anjos estavam cada um na sua posição e disse: mete bala. Acaba tudo agora. E cada general estava lá: a Rússia, os soviéticos, os Estados Unidos, os japoneses. Todos eles estavam lá preparados para detonar, para matar, para acabar com tudo. Mas de repente, uma mensagem do nada: a guerra parou. Uma menininha saiu gritando na rua: a guerra parou. A guerra acabou. Quando? No dia 11 do mês 11, às 11 horas da manhã, porque faltava ser chamado os trabalhadores da hora 11, da hora 1/10. Eu não tinha nascido. Talvez tenha alguém aqui que nasceu em 1918? Tem não, né? Então nenhum de nós estávamos naquele dia. Faltava a gente ser chamado. Se acabasse tudo, a gente não ia nem ter existido. Então, no dia 11 do mês 11, às 11 horas da manhã, tudo parou. A guerra parou. Quem parou a guerra? Esse anjo.
O anjo saiu do sol nascente e disse: para tudo. E os soviéticos baixaram, e os americanos baixaram, e os russos baixaram, e todas aquelas potências baixaram, cada um pegou seu exército, voltou para o seu lugar, e a guerra parou. Em 1918, do mês 11, das 11 horas da manhã, que coisa, porque faltava ser chamado os trabalhadores da hora 10ª. Então, olha, esse pai de família, esse senhor, chamou na primeira era, chamou na hora 3ª, chamou na hora 6ª, chamou na hora 9ª. Ele encontrou Martinho Lutero na igreja católica, ele encontrou João Wesley lá no quartel, mas ele chegou depois e encontrou o irmão Brana. Ele encontrou aquele que iria encabeçar esse trabalho da hora 10ª. E lá estava o irmão Brana, aquele rapaz que estudou pouco. Ele não estudou muito. Ele não tinha estudo. Ele só tinha até a 7ª série. Até isso é interessante, né? Porque o irmão Brana, ele não podia ter estudado até a 6ª. Nem até a 8ª série. Ele tinha que estudar até a 7ª série. Porque ele é o 7º mensageiro. Amém? Ele é o 7º mensageiro, ele tinha que fazer só isso. E ele encontrou você e disse: vem cá, camponês, vem cá, vamos trabalhar para mim, vamos fazer. E no dia 7 de maio de 1946, o anjo aparece para ele e diz assim: olha, a tua mensagem rodeará o mundo, e você vai pregar para reis, monarcas e demais. E hoje mesmo, Israel é constituído como uma nação. Porque esses trabalhadores da hora 10ª, eles têm dois tipos. Eles se referem a nós, mas eles se referem também aos judeus, aos 144 mil, que tinham que voltar para a Palestina para esperar o Messias. Então, Deus faz duas coisas simultâneas. Em 1946, depois que o anjo reteve esses 4 ventos, ele chega ao irmão Brana e diz: hoje você vai levar essa mensagem para o povo gentil, para o povo da hora 10ª, para a minha noiva, para a nação eleita, para aqueles que eu vou chamar de filhos. Mas hoje também Israel será tomada como nação. Aí, para Israel ser tomada como nação, o que é que Deus faz? Porque o povo judeu, desde a primeira guerra, eles estavam espalhados ao redor do mundo. E eles estavam bem. E um judeu, eles tomaram conta da Europa, eles tomaram conta de vários países, e eles estavam ali. Eles são inteligentes, eles sabem ganhar dinheiro, e eles se tornaram pessoas ricas, importantes, e eles são muito trabalhadores, mas eles não estavam na sua terra de origem. E Deus, do jeito que ele fez com Faraó, ele endureceu o coração de Stalin, de Mussolini, de Hitler, e disse assim: vamos acabar com esses judeus. Vamos matar todos eles. E saíram em perseguição e mata judeu. E olha, tantos foram levados para os campos de concentração e foram mortos. Mas, em 1945, a Segunda Guerra acabou, e esses judeus, eles, muitos feridos, com cicatrizes, eles disseram: vamos voltar para o nosso país. Veja que em 1946 o anjo aparece para o irmão Brana e diz: você vai pregar, mas hoje mesmo Israel é tomada como nação. Em 1948 a ONU, através de Oswaldo Aranha, diz assim: Israel é constituída novamente como nação. E em 1948 você vê aqueles velhos judeus, o irmão Brana disse, aqueles velhos judeus, cada um tomando seus aviões e voltando para Israel. E um repórter chegava naqueles velhos judeus e perguntava: vocês estão voltando para Israel para morrerem? E eles diziam: não, nós estamos voltando para Israel para esperar pelo Messias. Você está em Apocalipse 7, veja, dizendo assim, olha, verso 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Agora, por isso que eu falei que essa aplicação tem duas coisas aqui. Se trata de nós, trabalhadores da hora 10ª, mas esses servos de Deus a quem o anjo se refere, eles são os judeus.
Porque o povo de Deus não é servo. Que coisa, hein? Veja só no verso seguinte: e ouvi o número dos assinalados. E eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, e cada tribo ali havia 12.000, que dava um total de 144.000, esse era o total daqueles das tribos, porque esses servos são os judeus, são os 144.000, que estão hoje no muro da lamentação, se balançando lá, e clamando para que o Messias volte, mas nós não somos servos, nós somos filhos, nós somos filhos de Deus, e filho de Deus, irmão, tem um privilégio especial. O irmão Brana disse, 144.000 são tidos como eunucos, eles estão ao lado da noiva, mas quem está diante da noiva, quem está sentado no trono, quem está sentado no trono com o rei, é a noiva, são os filhos de Deus, e Deus não nos chamou para ser servos, mas Deus nos chamou para sermos seus filhos, hein? Que coisa maravilhosa. Então você encontra lá que ele chamou a cada trabalhador, em cada era, em cada tempo, em cada hora do dia, mas quando chega nessa hora 1/10, ele tem um trabalho especial. Ele tem um trabalho especial, porque pensamos assim, irmãos, olha, os trabalhadores da hora 1/10, você vai encontrar isso lá em São Mateus 20, que os da primeira hora disseram, os camaradas receberam o mesmo dinheiro da gente. Mas nós somos trabalhadores especiais. Você está vendo essa casa aqui, essa igreja? Teve gente que trabalhou no início dessa obra, lá no buraco, lá no muro, carregando pedra, rasgando as mãos com pedra, lá no início, lá na fundação. Mas teve outro que chegou aqui, sabe o que foi que ele fez? Ele sentou esse granizo aqui. Ele não trabalhou tanto como aquele que sentou a pedra lá embaixo, não. Veio outro que pegou e sentou essas pedras, esse porcelanato. Veio outro que disse, eu vou fazer o púlpito. Olha que coisa bonita. Hein? Parece que os trabalhadores que trabalham por último, o trabalho é mais bonito. O trabalho feio é o primeiro, é o da pedra, é o da areia, é cavando buraco, é arrancando toco, é limpando o terreno, é abrindo caminho, mas os trabalhadores do acabamento, eles vêm e colocam um piso, e colocam uma pedra, e colocam um revestimento, e colocam uma argamassa, e pinta, e fica, olha que coisa bonita, hein? Mas quem fez o bonito foi os últimos trabalhadores, e talvez eles ganharam tanto como que carregou pedra. Então, o trabalho final, ele tem uma recompensa bonita. Ele tem um trabalho bonito. E ser trabalhador da última era é algo especial. E trabalhador da hora 1/10 é um povo especial. A Bíblia chama de nós, olha, um povo especial, zeloso e de boas obras. Eu estava lá em Recife e eu falei isso. Oh, irmão, Deus, quando ele chamou o trabalhador, ele sabia onde colocar cada pessoa. Ele olhou lá na primeira era, e ele sabia que lá na primeira era tinha um Pedro, tinha um João, tinha um Tiago, tinha um Paulo, tinha um Antipas, que ele chamou de minha fiel testemunha. Mas quando ele chegou na hora 1/10, porque a última era da igreja, irmão, é a pior era que existe. Essa era que nós vivemos, olha, é a era mais podre, mais suja, mais imoral, mais imunda, mais cheia de demônio, é a era mais cheia de prostituição, de homossexualismo, de droga, de crimes, de roubos, de desonestidade, de tudo que não presta, tudo que é capeta, como o irmão falou aqui quinta-feira, se acumulou nessa última era da igreja. Aí Deus olhou para a última era da igreja e disse assim, quem que eu vou colocar para trabalhar nessa última era, hein? Que essa última era é peso, viu? Essa última era o cão pia. É capeta de tudo que é cor, azul, preto, vermelho, tudo. Todas as cores se misturou aqui. E ele disse, quem que vai trabalhar nessa última era? E pensou, e olhou para a igreja primitiva,
E olhou para Tiago, para Antipas e disse: não vou colocar Paulo na última era não, Paulo vai ser na primeira. Não vou colocar Pedro lá na última era não, ele vai ser o primeiro trabalhador. Não vou colocar Antipas não, ele vai ser aqui na igreja primitiva. Não vou colocar nenhum desses homens, Policarpo, eles vão me representar aqui nas primeiras eras. Eles vão dar suas vidas, eles vão derramar sangue, eles vão morrer. Mas eu vou ter um povo especial para a última era. Porque o povo da última era, irmão, olha, você vai para as eras da igreja e você termina a era de Éfeso, ao que vencer. Era de Esmirna, ao que vencer, aí vem a recompensa. Era de Tiatira, ao que vencer. Era de Sardes, era de Pérgamo. Todas as eras termina a mensagem dizendo: ao que vencer. Aí vem a promessa, né? Dar-lhe-ei de comer da árvore que está no meio do jardim. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo. Ao que vencer isso, ao que vencer aquilo. Toda era tinha vencedor. Toda era completa de vencedores. Mas para a última era, para os trabalhadores da hora undécima, para aqueles que iriam enfrentar Satanás cara a cara todo dia, você levanta de manhã, você já encontra com o bichinho lá olhando para você. Você chega no trabalho, ele está lá. Você chega ele está lá. Você chega na faculdade, ele está lá. Você volta para casa, ele está lá. Você olha para o seu vizinho, tem um. Você olha para o vizinho da direita, tem outro. Você olha para o vizinho da frente, tem outro. Que tanto capeta é esse, meu pai? Nunca vi uma coisa dessa. Você, se ligar o jornal, tem não sei quanto. Se ligar a televisão, aí é que tem mesmo. Se ligar a internet, pronto, é o trono. É uma coisa assustadora. E Deus olhou, quem que vai trabalhar nessa última era? Todos que trabalharam nas eras passadas foram vencedores. Mas para trabalhar na hora undécima, na última era da igreja, ele não precisava só de vencedores, mas ele precisava de pessoas que fossem mais do que vencedores. Por isso que Paulo disse: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, você é mais do que vencedor. Você não é apenas vencedor, mas você é mais do que vencedor. Você é filho de Deus. Filhos e filhas de Deus. Aleluia. Aleluia. E você sabe o que é ser mais do que vencedor? Ser mais do que vencedor é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês entenderem na prática o que é ser mais do que vencedor. Um boxeador, ele entra no ringue. E ele está ali, e o adversário, o oponente dele está brigando com ele. E ele dá murro, e ele leva murro, e ele apanha, e bate. E aquela briga, e aquela luta, e cai no chão, e rola. Daqui a pouco o olho dele está roxo. O nariz está sangrando, o dente caiu, a boca, o beijo está esfolado. E ele apanha também, viu? Mas termina o final lá, o sino toca, e ele sai o vencedor. E o juiz vem lá e pega o braço dele e diz: está aqui o vencedor, o campeão. E aquele camarada todo ensanguentado, todo roxo, todo machucado, mas ele levanta a mão e diz: eu sou vencedor. Ele é vencedor, ele não é vencedor? Ele ganhou a luta, ele é vencedor. Aí ele volta para casa. Aí quando ele chega em casa, com o olho roxo, com o beiço caído, com o dente quebrado, com o nariz, com a orelha cortada, ele chega em casa e lá está a esposa dele e os filhos dele, e ele chega e diz: querida, eu venci a luta, eu sou um vencedor, olha o cheque que eu recebi, não sei quantos milhões de dólares, está aqui, eu sou vencedor. E ele pega esse cheque e entrega para a esposa dele, e ela diz: obrigado, querido, você é vencedor. Ele foi vencedor, mas o cheque ele deu para a esposa. Então essa esposa, ela é mais do que vencedora. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Agora deixa eu continuar com o exemplo. Jesus foi na cruz do Calvário. Jesus lutou por você. Ele golpeou a Satanás, mas Satanás golpeou ele também. Ele foi ferido pelas nossas transgressões.
Ele foi moído por nós, Ele foi açoitado, Ele foi cuspido, Ele foi humilhado, Ele sofreu, Ele carregou a cruz, Ele foi sepultado, Ele colocaram uma coroa de espinhos, e Ele padeceu e sofreu, mas ao terceiro dia, hoje, Ele ressuscitou, dizendo: eu sou o vencedor, eu venci a morte, eu venci o inferno, eu venci todas as coisas. Louvado seja Deus. Mas esse Deus, esse Jesus vencedor, que apanhou e sofreu por você, Ele chegou para a sua noiva e disse: minha igreja, eu venci, aqui está o cheque. Você venceu também. Você é vencedora porque Ele venceu primeiro. Por isso que você é mais do que vencedor. Quem lutou foi Ele, quem apanhou foi Ele, quem sangrou foi Ele, mas Ele vem para a sua noiva e diz: eu dou o poder a vocês para expulsar demônios, para curar enfermos, para orar, para levantar, para ter todas as coisas. Aleluia! Oh, irmão, quem lutou foi o boxeador no ringue, mas quem ganhou o dinheiro foi a mulher, e ela vai no shopping, compra e gasta, e ela diz: eu sou mais do que vencedora, não precisa eu derramar uma gota de sangue para me ter o dinheiro. Ih, irmão, já pensou você? Hein? Não precisa você derramar uma gota de sangue para ter poder, para ter bênção, para ter cura, para ter liberdade, para ter solução de problema, para ter todas as coisas ao seu dispor. Ele já levou na cruz do Calvário, Ele já pagou o preço por nós, Ele já deu a sua vida por nós, Ele já fez o melhor por nós. Esse é o nosso Deus. Tudo está nas suas mãos, é seu, pertence a você. Segura isso aí. Segura isso que Deus te deu. Eu estou doente, Ele já levou as nossas doenças. Eu estou cansado, Ele já carregou o nosso fardo. Ele disse: eu sou o descanso, eu sou o verdadeiro descanso. Eu estou triste, mas Ele é a nossa alegria. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Agora, infelizmente, as pessoas não sabem usar aquilo que Deus deu para elas. O irmão Brana disse: olha, os denominacionais, eles não têm isso. Ele disse: os pentecostais, eles têm o poder, mas não têm os ensinamentos. Os tradicionais, eles estudam, eles ensinam, mas eles não têm o poder. E o profeta disse: é como você dá um cheque para uma pessoa. Você dá o cheque para o camarada. Olha, os pentecostais, eles têm o cheque assinado, mas eles não sabem escrever. Não sabendo escrever, não tem como tirar o dinheiro da conta. Não sabe preencher o cheque. Aí ele disse: aí você dá o cheque para os tradicionais, os batistas. Eles sabem escrever, mas não tem saldo na conta. Não tem poder. Mas a noiva, olha, a noiva, ela conhece os mistérios e ela tem o poder, e o cheque está assinado. É só você ir lá e dizer: eu quero esse tanto aí, saca para mim isso aí. O meu pai já me deu o cheque assinado, preenchido. A cura é minha, a salvação é minha, a alegria é minha, a paz me pertence, o poder me pertence, a bênção me pertence, é meu, é seu, meu irmão. Eu não sei porque que as pessoas não reclamam isso, eu não sei porque que as pessoas não pedem isso, eu não sei porque que as pessoas não usam aquele direito que elas já têm. Deus deu o direito para você, Deus deu o poder para você, Deus deu a bênção para você. Sabe por que que as pessoas não usam? Porque não conhecem. Sabe por que que não conhecem? Porque elas nem sequer sabem que tem. Vocês lembram do irmão Brana contou aquela história daquela mulher que estava ficando doente, o filho trabalhando em outro país, anos e anos estudando em outro país e trabalhando, e todo mês mandava uns cartões postais para ela. E ela ficou definhando, morrendo de fome em casa, doente. E chegou um povo lá do posto de saúde e olhou e disse: como é que a senhora fica assim dentro de casa? A senhora não tem parente? Ela disse: eu tenho um filho, mas ele está em outro país, lá do outro lado do oceano. E ele trabalha, e ele não manda nada para a senhora, ele manda uns cartões bonitos. Cadê os cartões? Está dentro da minha Bíblia. E foram olhar os cartões, estava cheio de cheque.
E a mulher não sabia usar aquilo que ela tinha. E tem crente que vem para o culto e não sabe usar aquilo que Deus deu para ele. E ele falou em Marcos 16, é de vocês. É de vocês, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Irmão, é meu, me pertence. A cura não é para a Universal, não. A prosperidade não é de R.R. Soares, não é desses homens, não. A bênção é para o povo de Deus, é para o eleito de Deus, é para os trabalhadores da hora undécima. Agora você tem que saber usar, você tem que conhecer aquilo que você tem. O irmão Brana contou outra história e disse que uma vez, um jovem rapaz tomou um navio e ele queria visitar sua mãe lá do outro lado, em outro país. E ele tomou aquele navio de passageiros e viajou, olha, vários dias pelo alto mar. E ele levou um bocado de pão. E quando era na hora do almoço, ele pegava aquele pão, acho que, eu vou ser bom para ele, né? Acho que tinha uma mortandelazinha. Ele pegava aquela mortandela fria, gelada, e colocava dentro de um pão. Ele ia lá para perto das máquinas, e sentava lá, e pegava aquele pão, e começava a comer. Todo dia na hora do almoço ele fazia isso. E passa um dia, 2 dias, 3 dias. Quando chega no último dia da viagem, o capitão do navio desce e vai fazer uma vistoria no navio. E está passeando, olhando, tal. E quando chega perto da sala de máquinas, encontra aquele homem sentado, comendo pão com mortandela. E o capitão chegou para ele e disse: o que é que você está fazendo? Ele disse: eu estou almoçando. Está almoçando? Isso aí? Ele disse: é. Todo dia na hora do almoço eu venho aqui, sento aqui e como. E o capitão disse: você não sabia? E ele disse: o quê? Ele disse: você não viu que no seu bilhete que você comprou, dava direito a você tomar café, lanchar, almoçar, lanchar de novo, jantar e lanchar de novo? Suco, fruta e tudo, você não viu? E o cara: não, eu não vi. As pessoas estão comendo pão com mortandela e Deus deu o filé para nós. Deus deu o melhor para nós. Para de comer pão seco. Para de estar comendo pão com mortadela. O melhor Deus nos deu. E o camarada está lá no cantinho: eu sou um coitadinho, eu moro aqui na favela, eu moro aqui nas 5 bocas, eu moro aqui não sei aonde, e Deus não cuida de mim, e Deus não me visita, diácono não me visita, o pastor não me visita. Tem um bobo aí falando: pastor César não tem amor, pastor César não sei o quê. Naquele tempo ele visitava as ovelhas, hoje não visita mais. Hoje só quer saber de rico. Que larga de bobagem, rapaz. Vocês não param para olhar a internet, essas besteiras, não. Um coitado, frustrado, que vive correndo atrás de política. Todo ano de política, passava um ano sem vir para a igreja correndo atrás de política. Aí quando quebrava, aí vinha. Aí quer vir falar bobagem. Aí quer vir falar coisas que não conhece. Vivia correndo atrás dos políticos, aí agora vem falar de dinheiro, que a igreja pede dinheiro, que não sei o quê. Tolo! Cego, louco. Que visita, eu lá quero visita do pastor. Se o pastor quiser me visitar, tudo bem. Se ele não quiser, está tudo certo. Eu não preciso de visita para o pastor, eu preciso de visita de Deus na minha casa. Eu quero é que Deus visite o meu lar. É Deus que tem que te visitar. É Deus que tem que ir lá na tua casa. Não é pastor, não é diácono, não é irmão, não. Se visita de pastor e de diácono resolvesse o problema, as denominações tudo ia para o céu. Louvado seja Deus. Esse camarada vem perder tempo na internet para conversar besteira, para conversar bobagem, para conversar do que não entende. Que dinheiro? Quem está pensando em dinheiro, quem está correndo atrás de dinheiro, está comendo pão com mortadela mesmo lá. Saiu daqui, deixou de comer filé para comer pão seco. Come pão seco aí, bobo. Eu estou comendo carne. Aleluia, eu estou comendo carne. Eu estou comendo comida de anjos. Louvado seja Deus. Nós somos esses trabalhadores.
Nós somos esse povo especial. Aleluia. Aleluia. Deixa eu terminar, irmãos. Olha, São Mateus 20. E ele disse, e quando ele chamou os trabalhadores para pagar o seu salário, ele não começou pelos da primeira hora. Ele começou pelo da última. Ele começou pelo da última. Esse povo tem algo especial nesse povo da última hora. Camarada só trabalhou 1 hora. Camarada não apanhou, não pegou pedra, não entrou em arena, não fez nada. E Deus disse, eu vou pagar vocês primeiro. E é assim mesmo. Vai discutir com Deus? Eu vou pagar vocês primeiro. Aí ele chamou o mordomo. Vem cá, mordomo. Ei, vem cá, meu mordomo. Chama os trabalhadores aí para receber o seu pagamento. E lá vem o mordomo. E lá vem aquele que cuidou, que nos ensinou, que nos chamou para o trabalho, que pregou a mensagem, que disse, vocês não têm que estar nessa denominação, vocês têm que batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, vocês têm que aceitar essa mensagem, vocês são trabalhadores especiais, vocês são o povo da hora 1/10, vocês são filhos e filhas de Deus, vocês não são comedor de pão com mortadela, não. Aleluia, você não é coitadinho, não. Você não é um João ninguém, não. Você é um eleito, filho de Deus. Aleluia. Filhos e filhas de Deus. Olha isso em você, irmão. E se tiver alguém aqui que ainda não foi batizado, que não entrou nesse trabalho, está na hora de você entrar, viu? Está na hora de você entrar, que daqui a pouco ele vem pagar o salário da gente. Daqui a pouco ele vem dar. E se você não foi contratado, você vai ficar sem receber nada. Você pensa que você está trabalhando aí no mundo? Aí no mundo, sabe qual é o salário que recebe? Sabe qual é o salário de Satanás? O salário do pecado é a morte. Pensa que salário ruim. Mas o salário de Deus é o Espírito Santo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, é ruim demais ser incrédulo, viu? É ruim demais ser incrédulo, ser mundano. Acaba trabalha para Satanás feito um louco. O diabo velho diz assim, fuma! O camarada pega um cigarro e fuma não sei quantas carteiras por dia. E solta fumaça por tudo que é, olha, e sai aquela coisa, parece um monstro, uma Maria Fumaça, um trem. Fumaçando, e uma catinga da molesta, e o quarto dele fede, tudo fede. É aquela tribulação. Estava conversando com uma pessoa lá no meu prédio, ele disse, graças a Deus você não tem um vizinho fumante. O danado do meu vizinho fuma, que incensa o corredor, minha casa e tudo. E Satanás que faz isso, trabalha para mim. Qual é a minha função, Satanás? A sua função é fumar. Aí ele chega em outro, e Satanás diz, você vai trabalhar para mim. Eu tenho que fazer o quê, diabo? A sua função é beber cachaça, daquelas braba mesmo, viu? Aquelas de queimar tripa, rins, estômago, tudo. E o camarada bebe, fica caído com a boca cheia de mosca, os cachorros em cima dele, e aquela coisa horrível. Aí chega outro e diz assim, eu vou fazer o quê? Você vai ficar nua. Você vai tirar a roupa para todo mundo ver. Todo cachaceiro vai ver suas nádegas. E ela diz, tá bom. E ele vai fazendo, aí pega um político e você vai roubar o povo. Você vai comer dinheiro de todo mundo. E cada um. Aí chega num pastor, e eu vou fazer o quê, diabo? Você vai enganar o povo. Você vai usar a Bíblia e vai dizer que, não, que existe trindade, que o batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que as mulheres podem cortar cabelo, podem usar curto, podem assistir novela, pode fazer tudo. Você vai ser o mais, não vou dizer não. O mais mala de todos é você, é o pior que tem. Porque o cachaceiro já está vendo que é cachaceiro, o drogado está vendo. Mas esse aqui de gravata, de terno e gravata mesmo, pensa não acaba mala. É você. A profissão mais a sua, o salário vai ser maior. Então tá bom, aí eles trabalham, estão trabalhando, eles são trabalhadores, danadinho. Pensa um povo trabalha, cada dia aparece cigarro novo, cachaça nova, mulher pior do que a outra. Uma diz, eu sou nua, a outra diz, aí é que eu vou ficar nua mesmo. Outra dia eu sou prostituta, você é pouca prostituta, eu que você. E cada dia que aparece um pior. Começou com maconha, depois foi para heroína, depois foi para cocaína, depois foi para não sei o quê, e é crack, e é tanta
droga podre que existe por aí. E Satanás cada dia arruma um trabalhador. E os caras são virados para trabalhar. Todo dia aparece uma igreja nova. Aí no final, o salário, Satanás. Vocês não lembram qual é o salário de vocês? Não, eu acertei, Jesus acertou o salário. Com os trabalhadores da primeira hora, ele disse, o salário de vocês vai ser 1 denário. Está lá na Bíblia o salário de vocês, qual é? O salário do pecado é a morte. Vão trabalhar feito uns burros e vão morrer. Agora, o salário de Deus é diferente. Ele disse, eu acertei um preço com vocês. E o profeta disse, esse denário é o Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? É a vida do próprio Deus vivendo em mim. E o que é o Espírito Santo? É o penhor, é o selo. E o que é o selo? Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados até o dia da redenção, até que o trabalho termina, até que o pagamento seja recebido. Você está selado, você está lacrado por Deus, você está com seu destino certo, para a glória celestial. Esse é o pagamento, esse é o salário. E ele chamou o mordomo, vem cá, sétimo anjo, vem cá, chama o povo aí. Ele chamou os trabalhadores da hora undécima, e chamou o povo, e o trabalhador da hora undécima veio, meio desconfiado. Eu trabalhei só 1 hora, será que eu vou receber alguma coisa boa? Eu já fui tão ruim, será que eu vou receber alguma coisa boa mesmo? Porque assim, irmão, a gente olha a história da igreja primitiva, que povo, rapaz. Aquelas mulheres, aqueles homens tão lutadores, tão valentes, e eu olho para mim, eu digo, meu Deus, eu sou muito fraco. Eu não sei, diante de um leão daquele, como é que eu ia reagir. Aí, chama os trabalhadores da hora undécima, só trabalhou 1 hora, os coitados espera receber, porque ele não falou quanto que ia dar para esses trabalhadores. Ele falou quanto que ia dar para o primeiro, da primeira hora. 1 denário. Para os outros ele disse, vem, que eu vou dar a vocês o que é justo. Oh Deus, Deus é bom porque Ele é justo. Eu vou dar a vocês o que é justo. Chegou na hora undécima e disse, eu vou dar a vocês o que é justo. Aí chega os trabalhadores da hora undécima, meio desconfiado, e olha para os guerreiros da primeira era, os camaradas tudo, aqueles camaradão assim, tudo arranhado, olha, as costas, as garras dos leão, queimado tudo. Meu pai do céu. Pensou, irmão, quando a gente chegar lá no céu, que encontrar eles, hein? Pedro, Tiago, Jonas, Abraão, Isaac, Jacó, hein? Davi, que pegava a espada e derrubava gigante, matava todo mundo. E você derrubou quem? Eu não derrubei ninguém. Chegar diante de um herói daquele e dizer, num dia eu matei 200 homens, você matou quantos? Eu quase que eu morria. Eu fugia de 2, quanto mais 200. Mas os trabalhadores da hora undécima vai chegar. E Ele é justo. E Ele é o Senhor. E Ele chama nós e diz assim, vem cá vocês. Vocês não merecem. Vocês são indignos. Vocês trabalharam pouco. Vocês fizeram muito menos. Vocês, olha, mas eu vou dar para vocês a mesma coisa que eu dei para eles lá. Aí vem para nós e diz assim, assenta aqui do meu lado. Assenta do meu lado. Vinde a mim, benditos do meu Pai, ao lugar que vos está preparado. Irmão, isso vai, olha, por mais que a gente prega, e por mais que a gente insiste, e por mais que a gente diz, eu sou filho de Deus, eu vou para o céu, eu vou morar, mas Martim Lutero disse mesmo assim, quando eu chegar lá eu vou ter 3 grandes surpresas. Sabe qual é a primeira surpresa, irmão? Ele disse, a primeira surpresa que eu vou ter é chegar lá e olhar para mim e dizer, eu cheguei. Rapaz, eu cheguei. Eu ia para a igreja todo dia, mas às vezes eu ficava meio desconfiado, mas eu cheguei. Eu consegui chegar, essa é a grande primeira surpresa. Quando você olhar para você mesmo e saber que de vez em quando você estava uns trupicão, umas vaciladas, umas palavras que não era para falar, uns maus pensamentos, quando você estiver lá do outro lado, você vai dizer, eu cheguei. Eu estou aqui, eu cheguei, eu consegui. E os trabalhadores da hora undécima nem esperavam que aqui ia receber, ele disse, está aqui, o seu salário justo.
E deu lá 1 denário para eles. Aí foi no outro trabalhador, da hora 9, toma o teu pagamento, outro denário. Na hora 6ª, outro denário. Na hora 3ª, outro denário. Quando chegou nos trabalhadores da 1ª hora, irmão. Os trabalhadores da 1ª hora, pronto. Esse que não matou ninguém, que não enfrentou nenhum leão, que nunca se queimou numa fogueira, no máximo foi no fogo, assando batata. Recebeu isso tudo, imagina eu. Aí Jesus chegou para ele lá e disse, está aqui o seu pagamento, 1 denário. O camarada olhou e disse, oxe, como assim? Como assim o quê? Aquele camarada, está vendo aquele ali? É aquele ali, com a carinha de besta. Lá de João Pessoa, da última era lá, que vivia lá comendo, chegava atrasado no culto, às vezes nem ia, reclamava de barriga cheia, tinha pão, tinha cuscuz, tinha charque, tinha ovo em casa, eu passei fome por causa de ti, eu suei o dia todinho aqui no sol quente, eu fui escondido, eu fui morto de cabeça para baixo, eu fui cerrado no meio, e aquele bonitinho lá de João Pessoa lá, tá vendo aquela mulher ali, aquela dos cabelão ali, aquela que está com os cabelos meio esticados? Eu nunca tive o privilégio de ir num salão, ela foi, e o Senhor vai me dar a mesma coisa que ela. Ei, irmão. Aleluia. O Senhor nos igualou o Senhor igualou eles a nós. Deus iguala a nós, porque Deus não tem isso não, irmão. Não vai ser privilégio de Abraão, de Isaac, não é privilégio meu e seu. E eles disseram assim, olha, o Senhor nos igualou a eles. Aí Jesus é tão bom, veja como Jesus é educado. Jesus chega para eles e diz assim, amigo. Camarada sai e queima todo mundo, né? E fala mal do pastor, e fala mal de todo mundo, e Jesus está dizendo, amigo. Ele é bom, ele não trata mal ninguém, irmão. João pensou tudo errado acerca dele, ele disse que sai esses a ver. Entre os nascidos de mulher, nunca houve um tão grande como João. Ele só fala coisa boa a nosso favor, a gente é que fala coisa mal um dos outros. A gente olha para a gente e diz, eu sou um traste, eu sou um indigno, eu sou um insignificante, e Jesus está dizendo, ele é meu filho. A gente olha para o irmão e diz, aquele irmão é chato, aquele outro é abusado, aquela irmã fala demais, aquele não sei o quê, e Jesus diz, é meu filho. Ele só fala bem de nós. E ele chegou para aquele trabalhador e disse assim, amigo, o que foi que eu acertei com você? Hein? O que foi que eu acertei com você? Você não ajustou comigo 1 denário, não foi? Ele não discute, Jesus não discute, nem tampouco seus servos. Ele não foi dizer, mas é porque aquele fez, e aquela lá, e não sei o quê, e blá blá blá. Não, ele não discutiu, ele simplesmente retomou com outra pergunta. O que foi que eu acertei com você? Me responde. Por isso que ele só fala quanto que ia dar o primeiro, aos outros nenhum ele fala, acerta valor. Ele acerta com o primeiro. A você da 1ª hora eu vou dar 1 denário, e aos outros eu vou dar o que for justo. Pronto. Aí ele chega, porque ele sabia que era o primeiro que ia reclamar, irmão. Por isso que tem crente velho que é uma coisa, viu? Tem crente velho que fica olhando aquele irmão, chegou agora, já está ali pregando. Isso é o espírito denominacional. Faz 20 anos que eu estou na igreja, o pastor nunca me deu uma oportunidade. Aquele outro irmão ali, eu vi lá, foi lá na casa do pastor, eu nunca fui. Chegou agora na igreja. Os trabalhadores da hora 1/10, olhando o que é que Jesus tinha feito para os últimos. Que coisa feia. Que coisa feia. Aí tem outro aí brabo com o pastor César dizendo, está pregando agora intercessão por obra, porque Jesus quer salvar. Ó Jesus salvando aqui, ó Jesus dando aqui para os trabalhadores da hora 1/10. Ele faz do jeito que ele quer. A graça é um favor imerecido, e a graça e o favor dele, ele que diz como ele quer. Veja só, ele diz para aquele homem, pai, toma o que é teu e retira daqui. Eu quero dar esse derradeiro tanto como eu dei para ti, e daí? Eu quero dar para ele salvação, o que é que você vai me reclamar?
Aí Jesus ainda continua e diz assim, Jesus continua e diz assim, não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Peraí, me responda uma coisa, de quem é o céu? De quem é a salvação? De quem é a vida eterna? Então ele dá a quem quer. Ele salva quem ele quiser. Esse rapaz tinha que estar feliz por ter feito parte de ser um trabalhador de Jesus. Irmão, você tem que estar feliz de estar sentado aqui dizendo graças a Deus. Eu podia estar bebendo, fumando na denominação, mas Deus me trouxe até aqui. Não cresce o olho no que é do outro, não. Aí Jesus diz assim, olha, ele pergunta, não me é lícito fazer o que eu quiser fazer do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Ou seja, ele diz, você é tão ruim. Você é tão ruim que está achando ruim eu ser bom. Já vi que tem gente que é uns infeliz, né? O camarada é tão ruim, tem um coração tão ruim que ele acha ruim Jesus ser bom. Ele achou ruim porque Jesus pegou aquele coitado que tinha passado o dia todo na praça, sem trabalhar, sem fazer nada, bebendo, fumando, sendo enrolado pelo diabo, e Jesus deu um pagamento, deu um trabalho, deu vida eterna para ele, aí ele achou ruim. Então será que era melhor deixar esse povo morrer na preguiça, sem trabalhar, no mundo? Aí eu salvei ele, aí o teu olho é tão mau que você está achando ruim, porque eu sou bom? Vocês lembram de Jonas? Jonas vai pregar contra Nínive, aí Jonas não queria ir, foi para Tarsis com muito esforço, com a ajuda de baleia e tudo, Jonas vai. Aí precisou até uma baleia entrar no negócio, porque estava difícil do homem pregar. A baleia disse, conta comigo, Senhor, que eu dou um jeito aqui. E pegou Jonas e disse, bora, Jonas, velho. E Jonas foi de barriga para lá e para cá, cuspiu Jonas, e Jonas está lá, vou pregar. E pregou, e a mensagem era, Deus vai pesar a mão contra vocês, vocês vão ser destruídos, vocês estão condenados. Daqui a pouco, o rei escuta aquela mensagem, chama os seus súditos, chama o seu povo, chama os moradores e de todo mundo, vamos se arrepender. Coloca pano de cinza, saco em cima de vocês, vamos jejuar. E ele chamou ali um jejum solene, e foi jejum, olha, ele disse, ninguém vai comer, nem a gente, nem o nosso gado, nem a nossa ovelha, nem o nosso boi, nem os cachorros, nem gato, ninguém vai comer, é jejum geral. Os gatos miavam de fome, mas vai ficar todo mundo de fome. Todo mundo vai jejuar. E jejuou, e começou lá, e vai, o povo se arrependeu, e Deus viu aquilo, sabe por quê? Porque Deus é bom. Aí Deus chama para Jonas e diz, Jonas, eu vou perdoar o povo. Aí Jonas, olha o trabalhador da primeira hora, como assim? Não, eu vou perdoar o povo, você não está vendo, o povo está com saco de cinza sobre a cabeça, o povo está jejuando, o povo está clamando, o povo todo está arrependido, Jonas. Não foi um evangelismozinho que a gente vai ali e vem um arrependido, não. Foi uma nação toda, uma cidade inteira que se arrependeu, Jonas. E Jonas disse, eu sabia, por isso que eu não queria vir. Eu sabia, por isso que eu não queria vir, que o Senhor é misericordioso. O Senhor é bom demais. Eu sabia que se eu fosse pregar e se esse povo se arrependesse, o Senhor ia dar uma chance para eles. É por isso que eu nem queria vir, se não fosse aquela baleia. Eu nem queria vir, eu sabia disso. O Jonas ficou tão indignado que deitou embaixo de uma árvore e disse, eu vou dormir. Ficou bicudo com Deus. Como é que pode? Não é como é que pode? Aí tem uns outros, eu já vi gente falar isso. Tem uns camaradas por aí que está vendo, aquele ali fumava, bebia, prostituía, era ruim que só não sei o quê. E agora inventou de ser crente, agora é santo. Então era para o camarada continuar na cachaça. O povo acha ruim quando alguém se converte. Jonas achou ruim porque a nação toda foi eleita. Os trabalhadores da primeira hora estavam achando ruim porque Deus deu o mesmo salário. E ele disse, eu sou bom, vocês são maus. Eu sou bom, vocês são maus, eu faço do jeito que eu quero.
sem perguntar a ninguém, porque tudo é meu, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Aleluia. Olha, deixa eu finalizar aqui, irmão, que eu já passei da hora já. Eu imaginava que eu ia terminar logo, mas pensa, ele faz assim. Esses últimos trabalhadores, eles não sabiam. Eles não sabiam quanto ia receber, mas Deus deu o que era justo para ele. Então, quando nós pregamos que Deus, naquele último dia, Ele vai fazer alguma coisa pelos que foram bons para a noiva, isso não é pregar intercessão pelas obras, mas isso é pregar um Deus bom e justo. Esses trabalhadores chegaram lá sem saber de nada. Deus não prometeu, vou dar tanto para vocês. Não, Deus disse, eu vou dar alguma coisa para vocês. Eu já falei isso aqui. Eu não estou dizendo aqui, irmão Carlos, que o senhor tem que chegar lá na sua família e dizer para o seu primo, para o seu irmão, irmão meu, você é mundano, mas seja bem bonzinho para mim que você vai ser salvo. Quem é que está ensinando isso aqui? Não, não é isso. Eu não vou chegar para o meu parente, para o meu primo, para o camarada lá mundano e dizer, caba, se tu for bom para mim, tu vai ver, viu? Você vai, olha, você vai ser salvo. Não. Naquele dia, diz a Bíblia, que Jesus vai separar uns para a direita e outros para a esquerda. E para os da direita, ele vai dizer, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes. E vai contar tudo aquilo. E aqueles homens que não fizeram com interesse. Já pensou? Eu vou ajudar irmão Gilberto. Eu vou beber cachaça, eu vou fumar, mas eu vou ser bem bonzinho para o senhor, irmão Gilberto. Para naquele dia ele dizer, entra. Eles nem sabem. Não é uma coisa que está exposta, explícita para o povo ser tudo bom para a gente. Não, eles vão perguntar, Senhor, quando foi que eu te vi com fome e te dei comida? Quando foi que eu te vi com sede e te dei água? Quando foi que o Senhor estava nu e eu te vesti? Eu não lembro disso. Não lembro. E Jesus vai dizer, quando você fez a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Aí é que a ficha deles cai. Mas não é que eles têm que fazer agora para ser salvo amanhã. Não, isso é uma coisa inconsciente, irmão. Isso é uma coisa inconsciente, simples. É Deus que sabe. Primeiro que não vai ser o pastor César, nem o irmão Branda, nem ninguém que vai separar. Quem separa é Deus. É Deus que vai dizer, vem tu para cá e vem tu para cá. Vou estar aqui do lado quietinho aqui, dizendo, opa, o meu entrou já. Não, é Deus que vai dizer, você aqui e você aqui. Você me vestiu, você me deu comida, você me deu água, você me deu hospedagem, você cuidou de mim. Quando? Quando você fez para os meus filhos. Entra você, e você me viu com sede, com fome, nu, e você achou foi bom. Você vai para lá, tem conversa com vocês não, eu nem conheço vocês. Então, o processo da salvação é um projeto que está na mente de Deus, e que Ele que sabe fazer, como fazer, para quem fazer, da maneira que fazer, e detalhe, e com a justiça de Deus. Ele é bom, irmão, Ele é maravilhoso, Ele é justo, e Ele tem dado para nós, muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Esse é o Deus. Você nunca imaginou o céu, você nunca imaginou vida eterna. Você, quando era do mundo, imaginava você na festa, bebendo, caído, aquela coisa. Mas Deus veio e chamou você e disse, não, vou escolher você. Eu vou salvar você. Eu vou escolher você porque você é o meu filho. Você é o meu eleito. Você está comigo. Você é aquele que eu escolhi. E o irmão Branda disse, irmão, que coisa maravilhosa. Esse é o Deus que nós seguimos. Esse é o Deus que está conosco. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. E ele disse, olha,
E o irmão Brana disse, se você continuar no Apocalipse, você vai ver que aqueles 144 mil são os judeus. Mas se você continuar lendo, você vai encontrar ele dizendo, depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações. E ele disse, aí está a sua noiva gentia se aproximando, eu e você, trajado de vestes brancas. Aleluia! Aleluia, dizendo salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e os anciãos, e os 4 animais prostravam-se diante do trono, sobre o rosto, e adoravam a Deus, dizendo amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre, amém. Ali está, e ele diz, você não é servo, mas você é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, vamos ficar em pé, irmãos, vamos ficar em pé. E ele continua nessa mensagem, pergunta sobre Hebreus. É você um trabalhador? Tem poucos trabalhadores aqui, né? É você um trabalhador de Cristo? É você um que colocou a mão no arado? Hein? Olha, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ele está fechando, o dia está se indo, nós estamos no entardecer, essa é a mensagem do entardecer, essa é a mensagem da última hora, essa é a mensagem, o dia está rompendo, o sol nasce, e o sol começa a descer, está indo, e nessa última hora, vocês sabem disso, quando é no final da tarde, que o sol está se escondendo, aquela luz fica opaca, você vai dirigindo o seu carro, o farol do carro não resolve nada, não é dia e nem é noite, você liga farol, coloca luz alta, você não consegue ver direito, porque aquela luz não muda em nada, mas o irmão Brana disse, mas nesse último dia haveria luz, para quem? Para o povo de Deus, para os eleitos de Deus. O 7º anjo veio, a mensagem reveladora, trouxe você até aqui, fez você se assentar em lugares celestiais, mostrou a você que você não é um João, uma Maria, um pedreiro, um carpinteiro, mostrou que você é um filho de Deus. Mostrou a você que você é um eleito, mostrou a você que ele selecionou trabalhadores em todas as eras, e nessa última era, tinha um povo especial, que não seria apenas vencedor, mas mais do que vencedor, e esse é você, e ele chamou você, vamos trabalhar comigo, vamos para o campo, tem muito trabalho a fazer, tem muita gente para interceder, a porta da graça não fechou ainda, o sangue ainda está no propiciatório, o alarido ainda está tocando, vamos em busca da última ovelha, vamos em busca do último eleito, vamos fazer o ajuntamento da árvore noiva, para que Cristo venha e leve o seu povo no arrebatamento. E você se põe e diz, eu sou um dos tais, eu sou um dos tais, eu sou um a quem Cristo me comprou, eu sou um escolhido por Deus, eu sou um eleito, eu não estou comendo pão seco, mas Ele tem me dado, olha, o alimento espiritual do tempo do fim. Tem tanta gente comendo pão seco aí, irmão. Tem tanta gente que senta num culto hoje e o pastor vem e diz, vamos ouvir o coral, vamos ouvir a mocidade, vamos ouvir um testemunho, vamos ouvir não sei o que, agora vamos ver o teatro, agora vamos ver o jogral, agora vamos ver a brincadeira, agora vamos, olha irmãos, agora vamos dançar, vamos fazer isso. Que tanto pão seco. Não saiu uma comidinha melhorzinha, é só pão seco, é só pão com salame. Só aquela comida fria, sem graça, aquela coisa, pensa uma coisa sem graça, viu, essas denominações, tem nada, você entra ali, o que tem ali? Tem nada, simplesmente conversa mole, conversa, enrolação, e não sei o que, motivação, e emoção sem Cristo, é uma coisa tão fútil. Mas quando você entra aqui, irmão, a cada culto, terça, quinta, domingo, você está aqui e você vem, e em cada culto que você vem, você come um alimento. Olha, você come um alimento, e aquele alimento é o maná espiritual de Deus. O irmão Brana disse que um dia Elias dormiu na caverna, e quando ele acordou, tinha um alimento lá para ele.
E quando Elias comeu aquela comida, Elias saiu daquela caverna e se pôs de pé, o velho Elias, barbudo, cansado, mas ele levantou dali e ele caminhou, e ele correu 40 dias, e o velho Elias não cansava. E o profeta disse: eu queria saber que tipo de comida era aquela. Mas sabe de uma coisa? Essa comida toda semana tem aqui para você. Você sai desse culto, e quando você sai desse culto, você volta para casa num dia de domingo, e chega em casa, e tem problema, e tem dificuldade, e tem filho, e tem vizinho, e tem som ligado, e tem capeta de tudo que é jeito, mas você está forte, você está valente, você não titubeia, você não baixa a cabeça, você diz: Satanás, isso não vai cair a minha fé, isso não vai fazer eu ficar triste. Talvez o seu marido é incrédulo, a sua esposa é incrédula, os seus filhos é incrédulo, e você chega lá, e problema de diversas maneiras, mas você entra em casa, revestido de poder, como um filho de Deus, e aquilo não abala a sua fé, e aquilo não entristece você, você está fortalecido com o maná de Deus. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Dá uma nota aqui para nós, vamos terminar agora, irmãos. Irmão Fernando agradece a Deus por ter feito uma boa viagem. Irmã Graça pede oração por sua saúde. Irmão Josivaldo pede oração em favor de Lucas. Irmã Jonaci pede misericórdia a Deus. Irmã Camila pede oração por seu Miguel, Helena e Simone. Irmão Romualdo agradece a Deus. Irmão Adailto pede oração pela sua mãe. Irmão Natanael pede oração em favor da sua mãe, só o maior. Irmã Brígida também pede oração, né? A mãe do irmão Natanael, lá de Quixadá, no Ceará. Irmão Washington pede oração em seu favor, em uma porta de emprego. Irmã Karina pede oração pela saúde dos seus familiares. Irmão Davi de Natal agradece a Deus pelas bênçãos. Irmã Maria da Conceição agradece por mais uma vitória alcançada, lá em Laje, na Bahia. Portugal, Uruguai, 3 países, 15 estados, 30 cidades, pessoas espalhadas por todo esse Brasil e países. Vocês podem dizer para eles: Deus os abençoe? Aleluia, aleluia. Então, irmãos, olha, saiba disso. Lutas, provas, dificuldades, não sei o que é que você enfrenta. Eu sei que você tem. Mas em todas as provas que você estiver passando, saiba de uma coisa: Ele peleja por nós. Ele peleja por nós. Ele vai à frente. Ele vai abrindo caminhos. Ele vai abrindo portas. Ele vai te dar a tua vitória. Ele vai te dar aquilo que Ele precisa. Ele vai resolver os seus problemas. Ele vai curar as suas enfermidades. Ele vai salvar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa. Sabe por quê? Porque Ele peleja por nós. Tens dificuldades em vencer, problemas em teu ser. Jesus te ajuda. Está difícil? Está muito difícil a jornada, te cansa a caminhada. Jesus te ajuda. Ele peleja por nós, peleja por nós. Venceu lá na cruz, vitorioso Jesus. Ele peleja por nós, peleja por nós. Venceu lá na cruz. Aleluia. Quando o mar se encontra revolto, o inimigo em alvoroço, Jesus te sustém, Jesus te sustém. Quando os amigos, nossos entes queridos, Jesus nos sustém. Jesus nos sustém. Então levante sua mão e cante. Ele peleja por nós, peleja por nós.
venceu lá na cruz. Vitorioso Jesus, Ele peleja por nós. levante sua mão e cante. Peleja por nós. Ele tem nos ajudado. Venceu lá na cruz. Vitorioso Jesus. Quando encaramos os perigos, Quando encaramos os perigos, sujeito aos castigos, Ele intercede por nós. se diante das lutas falhamos, sem forças clamamos. Ele intercede por nós. Ele intercede então por cante, nós. Cante. Ele peleja por nós. Vire pro seu irmão e pra sua irmã e diga: Ele peleja por nós. Amém. Venceu lá na cruz. Vitorioso Jesus. Diga pra sua irmã, Ele peleja por nós. Peleja por nós. Venceu lá na cruz. Vitorioso Jesus. Ele peleja por nós. Peleja por nós. Aleluia. Venceu lá na cruz. Você que está na internet. Vitorioso Jesus. Ele peleja por nós. Peleja por nós. Venceu lá na cruz. Vitorioso Jesus. Aleluia. 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 Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Ele peleja por você. Ele peleja por todos nós. Pai Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso ajudador. Muito obrigado, Senhor, por ter nos escolhidos para sermos os Teus trabalhadores da hora undécima, lutarmos ao Teu favor. E Pai, que luta boa, que combate bom, que peleja boa, que guerra boa é essa, Senhor? Estamos aqui lutando palmo a palmo. A cada dia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós somos teus trabalhadores, nós somos teus exércitos, nós somos os teus guerreiros. Dá força, ó Deus, a cada um do teu povo, Pai. Dê força a cada um dos teus filhos. Encoraja a fé, aumenta a fé, enche com o teu Espírito Santo, Senhor. Não deixa que ninguém esteja fraco, cansado, desanimado, mas que todos nós possamos lutar ao teu favor. Agora, Senhor, pedimos por cada pessoa que colocou os seus nomes aqui nesses pedidos. Eles pedem porque creem, e eles creem que o Senhor pode mudar o quadro da vida deles. Abençoa a todos, ó Pai, com cura, com libertação, com solução de problema, com porta de emprego, com bênçãos no âmbito financeiro, na saúde, na família, no casamento, para os filhos. Supra a necessidade do teu povo, meu Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Abençoa essa igreja, Pai. Esses homens, essas mulheres que têm lutado com todas as suas forças. Deus, não permita que nenhum deles se perca. Não permita que ninguém fique fora desse trabalho. Não permita que ninguém fique sem ser assalariado. Não deixa, Senhor, que nenhum trabalhador caia no campo morto. Mas, Senhor, dê força ao cansado. Dê ânimo àquele que está triste. Dê saúde àquele que está doente, Pai. Renova as forças, ó Deus. Entregamos essa igreja, esse ministério, cada igreja aqui, Senhor, nos interiores, lá em Brasília, lá em Natal, lá em Recife, lá em Maceió, em todos os lugares. Ó Deus, ajuda o teu povo, Pai. Agora teremos que voltar para casa, Senhor. E eu não sei o que encontraremos lá, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor estará conosco. Aonde pisar as plantas dos nossos pés,
o Senhor prometeu estar ali nos ajudando. Ajuda o teu povo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. E esse domingo de Páscoa possa ser um domingo tão feliz e abençoado. Não permita que eles percam essa bênção. Não permita que eles esqueçam desse culto. Não permita que as brincadeiras e os encontros à tarde façam com que eles esqueçam que te adoraram hoje de manhã, mas que eles possam levar isso em seus corações, e que no próximo culto todos nós possamos estar aqui felizes, entusiasmados pelaquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Louvado seja Deus. Vire para sua irmã, vire para o seu irmão e diga assim para ele: ele peleja por você, ele peleja por você, ele tem lutado por você, ele tem estado ao seu lado, ele tem lutado ao seu favor. Deus te abençoe, Deus os guarde pelo seu poder, e até o próximo culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Deus abençoe, irmão Marcos. Graças a Deus, né? Aleluia! Só lembrando que amanhã haverá reunião com os irmãos da Fé Perfeita, às 19 horas aqui no tabernáculo. E as irmãs da escolinha estão avisando que vai haver ensaio agora, né? Após o culto. Então, ensaio para as crianças, não é isso? Tem um Fá. Às 6 horas da noite estaremos aqui para adorar o Senhor mais uma vez. 6 da noite. Fá. Eis marchemos para aquele bom país, onde os crentes, sim, é Cristo quem o diz, como seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim, cantai. O Senhor não tardará. Esmarchemos para aquele bom país, onde o crente